Hora do Esporte. Bem-vinda, Susan Rodrigues. Bom dia a você, Marta. Bom dia quem acompanha a gente ao vivo aqui no Esporte. Bom, foi uma noite ontem de vitórias catarinenses, né? Os catarinenses estão brilhando na Copa do Brasil. Além disso, tivemos uma definição importante pela Taça Sesc enquanto os times se enfrentam pelo jogo de ida. Mas a gente começa então com os principais placares das partidas de quarta-feira. Um resumão: tivemos Paulistão, Copa do Brasil e também Taça Sesc. A gente dá uma olhadinha agora aqui na tela sobre esses placares. Camboriú venceu o Criciúma por 1-0 pela Taça Sesc, já tem a vantagem do empate para o jogo de volta no fim de semana. O Avaí venceu o Porto Vitória por 3-0, eliminou o Porto Vitória da Copa do Brasil, embolsou aí quase 3 milhões de reais e avançou para a terceira fase. Assim como o Santa Catarina, que empatou por 1-1 com o Cuiabá, mas nos pênaltis garantiu a vitória, eliminou o Cuiabá e também avança de fase na Copa do Brasil. Já pelo Paulistão, tivemos vitória do Palmeiras contra o Novo Horizontino, também tem vantagem no jogo de volta do fim de semana. E olha só, retornando à Copa do Brasil após 3 anos, o Avaí venceu o Porto Vitória na ressacada, como a gente acompanhou o placar de 3-0. Com o resultado, a equipe avança para a terceira fase da competição e embolsa aí um bom valor para o caixa. O Heitor Machado acompanhou essa partida de perto e conta pra gente todos os detalhes. Fala, Heitor, bom dia! Oi, Susan, tudo bem? Um ótimo dia para você, para todo mundo que nos acompanha. O Avaí fez a sua parte aqui no estádio da Ressacada. Vitória por 3-0 contra o Porto Vitória e a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O Leão construiu esse resultado já no primeiro tempo, 2 gols marcados pelo Taylor, um jogador formado nas categorias de base do Avaí. O primeiro gol, um belo gol, inclusive. Na sequência, o Taylor marcou o segundo e na segunda etapa, o Rafael Bilu marcou o terceiro do Avaí e fechou a conta no estádio da Ressacada. O Leão avança de fase para enfrentar a Portuguesa, jogo marcado para a próxima semana. O dia e o horário ainda indefinido, a CBF deve confirmar isso nas próximas horas, mas o certo é que o Avaí enfrenta a Portuguesa na terceira fase, valendo, claro, uma premiação muito importante, a vaga na quarta fase, assim como foi aqui no estádio da Ressacada, jogo único em caso de empate, decisão por pênaltis. A gente segue, claro, acompanhando todos os detalhes da preparação do Avaí de olho nesse jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Susan, volto contigo. Obrigada, Heitor, pelas informações. O Avaí, que é um time de Série B, entrou na segunda fase, já havia garantido ali 1.300.000, agora mais 1,5 milhão com a vitória, totalizando quase 3 milhões. Então é dinheiro no caixa e também é um alívio para o torcedor depois das derrotas para o Camboriú. E em Rio do Sul, o Santa Catarina, que é estreante na Copa do Brasil, eliminou o Cuiabá na partida de ontem. Aos 50 minutos do segundo tempo, o time catarinense fez o gol de empate e levou a disputa para os pênaltis. Além da classificação para a terceira fase, a equipe também garantiu R$950 mil. Luciano Serim chega mais com os melhores lances da partida. Oi, Serim, bom dia! Bom dia, Susan, e para todo mundo que acompanha o SC no ar. Pois é, foi um jogo histórico que o Santa Catarina Clube conseguiu eliminar o Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil em um jogo muito emocionante. Aos 21 minutos, o Cuiabá saiu na frente com Vinícius Peixoto. Depois do gol, o Cuiabá intensificou sua formação com um 5-4-1 e o Santa com muitas dificuldades para criar jogadas. E naquele abafa, no final da partida, Alex Gonçalves, o homem-gol do Santa Catarina Clube, fez o gol de empate no último lance do jogo, levando a decisão para os pênaltis. Luiz Otávio perdeu a terceira cobrança para o Cuiabá e o Santa classificado na Copa do Brasil. Agora o time aqui de Rio do Sul enfrenta o Jacuipiense da Bahia logo na semana que vem. É um dia histórico que vai ficar marcado para todos os torcedores aqui do Santa Catarina Clube. Volto contigo, Susan. Obrigada, Serim. Agora a gente fala de campeonato catarinense. Pela Taça Sesc 70 anos, o Camboriú venceu o Criciúma no Orlando Scarpelli. A Cambura leva a vantagem do empate para o jogo de volta, que será no sábado, dia 7. O Rafael Niero estava aqui, acompanhou a partida de perto, traz os detalhes para a gente agora. Fala, Niero, bom dia! Oi, Susan, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham.
Um Criciúma irreconhecível hoje, perdeu pela primeira vez na história para a equipe do Camboriú. Em 11 partidas foi a primeira derrota, mas restam ainda outros 90 minutos que acontecerão no próximo final de semana, sábado, 6 da noite, no estádio Heriberto Wilson. Criciúma precisará vencer por 2 gols de diferença para ser campeão. Por 1 gol apenas, teremos aí uma disputa de pênaltis no estádio Heriberto Wilson. Mas um jogo em que só o Camboriú jogou, inclusive tendo as melhores oportunidades, e na segunda etapa, quando o Eduardo tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso na cobrança de falta, o Camboriú conseguiu chegar ao gol da vitória. O Criciúma até melhorou após a expulsão, mas não conseguiu fazer o resultado aqui em Florianópolis. Vai ficar mesmo para o próximo duelo. Lembrando que o Eduardo foi expulso nesse confronto e está suspenso na próxima partida. A tendência é que ele utilize o Jean Irmer. Eu volto com você. Obrigada, Niero, pelas informações. Tá aí, Camboriú fazendo uma bela campanha no Campeonato Catarinense. O Criciúma vai precisar trabalhar mais um pouquinho para garantir esse título lá no Heriberto Wilson e o Camboriú já vai tranquilo com a vantagem. Agora a gente fala de Campeonato Paulista. Ontem nós tivemos o primeiro jogo, o jogo de ida da final do Paulistão. Palmeiras e Novo Horizontino. O Verdão levou a melhor nesse primeiro confronto entre as equipes e o Pedro Ramiro chega mais, acompanhou a partida e conta pra gente como foi. Fala, Pedro. O Palmeiras largou na frente na disputa da final do Campeonato Paulista aqui na Arena Crefisa Barueri. O gol do time do Verdão foi marcado ainda no primeiro tempo com Flaco Lopes. Ele é um dos artilheiros do time nessa temporada e está tentando alcançar a artilharia do Campeonato Paulista. Por outro lado, ainda no primeiro tempo, Robson teve a oportunidade de empatar o jogo, mas chutou no meio do gol e Carlos Miguel conseguiu evitar o empate do time do Novo Horizontino. Ainda durante a partida, Gustavo Gomes chegou a marcar um gol, mas a arbitragem viu impedimento e anulou a possibilidade do Palmeiras ampliar a vantagem. O Verdão agora volta a campo no domingo contra o Novo Horizontino, buscando o seu 5º título em 7 anos dessas últimas disputas de Campeonato Paulista. E o Novo Horizontino ainda está no jogo e busca, quem sabe, sua primeira taça no Campeonato Paulista. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Pedro, pelas informações. Tá aí, Marta, é interessante porque no Campeonato Catarinense a gente também tem o estreante, que é o Barra, na grande final. E lá no Paulista, o Novo Horizontino também estreia na final do Paulistão. Então a gente vê times que estão se destacando. Isso é muito bom para os estados, tanto para Santa Catarina como São Paulo, mais times grandes crescendo em relação a campeonatos importantes.